Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Daniel Vergara aqui da Jasper Ar Condicionado. A gente vem trazer mais algumas facilidades para vocês a respeito de vários processos envolvendo a questão do ar condicionado, tá pessoal? Hoje a gente veio trazer um experimento para vocês, tá? A questão do teste do vácuo, tá? O que ocorre no sistema, o porquê da necessidade do vácuo, tá? Qual o comportamento dele? Aqui também a gente trouxe alguma coisa voltada para o filtro secador, tá? A gente vai fazer alguns experimentos aqui, o que ocorre, o porquê não se pode limpar o filtro secador, tem que ser feita a substituição do filtro secador, tá? Eu trouxe retalhos, partes de um compressor para poder explicar o porquê da limpeza, tá? O porquê que a limpeza muitas vezes perde eficiência. O pessoal às vezes acontece de estar perdendo outro compressor, faz a substituição do compressor e acaba perdendo de novo, tá? Então são coisas que, os detalhes que fazem toda a diferença, tá pessoal? Aqui hoje a gente trouxe também válvula de expansão, qual o princípio de funcionamento dela, tá? Aqui tá o partes dela, qual o comportamento dela. Aqui eu também tenho um condensador, tá? O comportamento do condensador, tá? Como é que é a estrutura dele. Da outra aula a gente já tinha assistido alguma coisa semelhante a isso, tá? Só que eu vim trazendo isso para poder reforçar a questão do compressor, a sujeira que ele traz, toda essa relação que ele traz, tá pessoal? Bom, aqui a gente veio trazendo hoje a questão da umidade no sistema, tá? E o porquê da importância dessa... Dá um oi aí pro Elias. Elias, oi Elias, tudo bem? Oi Elias, tranquilo, muito obrigado por estar acompanhando a gente aí, tá? Se tiver alguma dúvida é só questionar, tá pessoal? Se tiver alguma necessidade aí, de repente passou por algum problema já aí fora, atendendo alguma coisa, tu pode questionar, tá? Estamos aí para ajudar, tá pessoal? Então voltando aqui tem dois recipientes aqui, os dois possuem o mesmo material, tá? Água e óleo. Tá pessoal, aqui ó, bem próximo, água e óleo, tá? Os dois recipientes possuem o mesmo material, tá? E agora o que ocorre? A questão de diferença, a questão da temperatura, variação de temperatura e pressão, tá? Muitas vezes o pessoal se atrapalha nisso aí. A questão do vácuo, ele é muito importante, mas ele depende de muitos fatores. Alguns deles é relacionado à temperatura do dia, tá? A questão de tempo de vácuo, a questão do vacuômetro, muitas vezes o pessoal pede para ser usado e tal, é o ideal, tá? É o ideal ser usado, mas grande parte dos profissionais não faz a utilização dele. Então a gente vem trazendo algumas facilidades para ter uma compreensão maior do sistema, tá? O porquê que deve ser usado, o porquê que muitas vezes o pessoal vai optar por não utilizar ele, tá? Bom. Dá um oi da Ivan. Da Ivan. Da Ivan Número. Ô, da Ivan, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, só perguntar. A gente tá aí para ajudar todo mundo, tá? Bom, assim, ó. Num primeiro momento, o pessoal me questionou sobre a quebra de compressor, o porquê que ocorria tanto a quebra de compressor. O Elias tem tá fazendo um questionamento aí, sobre a válvula eletrônica da Santa Fé. Válvula? Se é comum dar problema. Bom, assim, ó. A questão da válvula eletrônica, válvula de fluxo do compressor, é o que está te referindo, válvula de fluxo do compressor da Santa Fé, ela pode sim vir a dar problema, mas aí vai ter que fazer toda uma medição ali de tensão se realmente é a válvula, que pode não ser a válvula, pode ser algum sensor de temperatura da própria caixa evaporadora dela, porque como é um compressor eletrônico, ele depende de vários fatores, não somente da válvula. A válvula muitas vezes, por ser um componente caro, tá? É um componente de um valor bem alto, que varia de 300 a 600 reais, dependendo do modelo, ela acaba sendo inviável a troca dela, porque acaba chegando a peça na loja, tu faz a substituição e algumas vezes não é a válvula, é o compressor. Ela recebe sinal, recebe tensão, mas acaba sendo o compressor. Aí tu acaba perdendo a válvula e o compressor. Então eu te faço assim essa proposta: quando for a válvula de expansão, ou melhor, válvula torre eletrônica, tu acaba optando por fazer a troca da peça inteira do compressor,
porque senão tu vai acabar tendo um desgaste com o cliente e pode dar algum problema para ti isso aí, tá? Mas sempre procura fazer a troca do compressor, tá? Qualquer dúvida aí também sobre tensão de compressor, de como chegar nesse problema, tu nos chama aí, eu tenho todo o material de esquema elétrico dela, a gente tem tudo na loja, tudo para facilitar a nossa vida e a vida de vocês também, tá? Danilo Nunes tem uma dúvida aí. Qual o tempo ideal para fazer vácuo no sistema de ar-condicionado? Bom, o vácuo ele vai variar muito, tá? O ideal mesmo é tu ter um vacômetro, tá? Com o vacômetro tu vai chegar nesse tempo ideal, tá? Alguns dizem que é de 20 a 30 minutos, tá? Mas ele vai variar de 500 a 700 microns. Quando chegar nessa qualidade de vácuo, sim, é o tempo ideal, mas não necessariamente vai te durar 1 hora, um dia, tudo depende da umidade do sistema. É tudo proporcional à umidade do sistema, pessoal. É essa a questão. Muitas vezes o pessoal bota em tempo porque o profissional já tá habituado a deixar 15, 20, 30 minutos essa questão de vácuo, tá? Mas o ideal mesmo é tu ter o vacômetro. Com um vacômetro tu vai ter um vácuo ideal. Aí a questão do vácuo não vai depender de tempo, vai depender da própria qualidade do vácuo, tá, pessoal? Então aqui temos os dois recipientes, tá? Então a temperatura de ebulição da água vai depender da pressão do ambiente, tá? A pressão atmosférica é uma coisa, é a CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Mas quando ela está dentro de um recipiente, vai depender da pressão interna desse recipiente. Muitas vezes a gente tem ideia da panela de pressão, o porquê que o feijão cozinha mais rápido, tá? Porque o que acontece? Quando tem um ambiente sob pressão, ele consegue mudar o estado de ebulição, o ponto de ebulição da água, tá? Isso é física básica, tá? Então, se tu tens um ambiente fechado, hermético, com uma temperatura elevada e uma pressão elevada, tu vais conseguir transformar o ponto de ebulição da água de 100 graus para 120, 140, 160, depende da condição do teu equipamento, tá? Mas aqui a gente está tratando de vácuo, então o vácuo é inversamente proporcional. O que acontece? Toda vez que tu reduz a pressão interna do ambiente, tu vais reduzir a temperatura, o ponto de ebulição da água. Então a água que ia fazer ebulição em 100 graus, ela vai fazer ebulição em 50 graus, em 30 graus, em 20 graus, tudo depende do vácuo que for utilizado, tá? Então, assim, ó, as pessoas às vezes têm dúvida em relação à escala, que escala é utilizada para vácuo, tá? Assim, ó, a pressão atmosférica, Pascal foi quem desenvolveu essas escalas, tá? Então, assim, ó, a pressão atmosférica ela é dada em ATM, tá? Um ATM, se eu não me engano, equivale a 756 milímetros de mercúrio, alguma coisa relacionada a esse tipo, tá? Só que aqui, na questão da refrigeração, a gente utiliza polegadas de mercúrio, tá? Ele é expresso em NNHG, se eu não me engano. Todo manômetro, todo equipamento vai ter essa referência. Aproxima mais a câmera para nós aqui. Se tu observar aqui, INHG, tá? Polegadas de mercúrio, tá, pessoal? Ele vai de 0 a menos 30, tá? Então todo equipamento vai ter essa relação. Essa é a relação de vácuo. O vácuo ele é expresso dessa forma, tá, pessoal? Então assim, toda vez que eu tiver um ambiente fechado, hermético, ele vai acontecer o quê? Toda vez que eu alterar a pressão, o líquido, a água lá dentro, ela vai se comportar de uma forma diferente, tá? Aqui eu tenho dois recipientes. A temperatura aqui hoje deve estar em volta de 12, 13, 14 graus. Eu não sei te precisar ao certo qual a temperatura do dia aqui, mas ela tem essa variação, tá? Então o primeiro experimento que a gente vai fazer é o seguinte: vamos ligar aqui, vamos abrir os registros da máquina, do manômetro, tá? Os dois registros abertos. A gente vai ligar a bomba de vácuo. Comportamento praticamente o mesmo, só que eu vou aquecer essa daqui, ó. Agora eu vou aquecer a outra.
você pode observar o material mesmo. Só que esse líquido aqui dentro, essa água, como vocês puderam observar, eu já tinha aquecido antes essa água, tá? Mas como ela está com uma temperatura mais elevada, o ponto de ebulição da água com certeza vai ser um tempo mais rápido, tá? Então isso aí só para você ter ideia, em um dia mais quente, o teu vácuo vai ter uma eficiência muito maior, tá? Então por isso que muitas vezes a gente depende do vacômetro, tá? Depende da máquina, do aparelho, para ter uma precisão ideal. Mas é só para você ter ideia de que em um dia quente você vai ter um vácuo com uma qualidade bem maior, tá? E um dia mais frio, que é o que representa essa outra garrafa, ele vai precisar de um tempo a mais de vácuo, porque está se conseguindo enxergar que ele não está conseguindo fazer ebulição da água, tá, pessoal? Essa água aqui com certeza vai demorar bem mais tempo para poder fazer a ebulição, tá? Então, como a temperatura dessa água deve estar variando em torno de uns 24, 26 graus, ela já está conseguindo fazer a ebulição. Deixa eu fechar essa garrafa aqui. Bom, fechei essa garrafa aqui. Agora eu deixei aberta só essa aqui para poder aumentar a eficiência do vácuo nela, pessoal. É um dispositivo bem tranquilo, tá, pessoal? Isso aqui pode ver, eu fechei o registro dessa garrafa, já bateu certinho, parou o vácuo, parou a ebulição da água. Essa aqui, como está numa temperatura de, eu acredito que em torno de 10, 11 graus, ela vai demorar bem mais tempo. Isso aqui é a representação de um dia frio. Como? Olha aqui. Olha a dificuldade que a água em dia frio oferece para poder fazer ebulição, pessoal. É uma deficiência bem maior, então o vácuo tem que ser de bem mais tempo, tá, pessoal? Vai fazer o vácuo em um dia frio, sempre deixa bem mais tempo, de meia hora, 40 minutos, o vácuo tem uma eficiência bem maior, tá? Bom, eu vou fechar um pouco os registros, desligar um pouco, parar um pouco o barulho da bomba de vácuo. Fechar aqui os dispositivos aqui. Vamos voltar aqui para o sistema de limpeza, tá? Aqui a gente está com um filtro secador. O pessoal fez um questionamento a respeito da limpeza do filtro secador esses dias para mim. Aí o que acontece? O filtro secador, o interessante dele é sempre a gente fazer a substituição, porque existe a sílica, tá, pessoal? E com a sílica a gente não consegue fazer uma limpeza nela, porque a sílica se trata do quê? Uma esfera, tá? Com ranhuras nela. E essa esfera com ranhuras, a umidade acaba entrando nessas ranhuras e a sílica acaba expandindo. Tá, pessoal? Você conhece de repente aquele materialzinho que você traz dentro da caixa de tênis novo? É um material bem semelhante, que ele é sílica. Se você botar em água, você vai observar que ela vai inchar. Tá? Então a proposta da sílica é essa, absorver a umidade. Então você pode observar que esse material já está expandido, porque com certeza em algum momento da vida desse carro já foi feita alguma manutenção e já foi exposto à umidade, tá? Então a sílica dele acabou expandindo. Então não tem como fazer uma limpeza no filtro secador. O filtro secador não se limpa, se troca, tá? Então tenta não burlar isso aí. Toda vez que tu tiver algum sistema que tu fez uma manutenção duvidosa, uma manutenção que de repente ele tenha ficado exposto há muito tempo, com problema de umidade, tivesse que substituir alguma mangueira, não tinha mangueira no sistema, o sistema ficou aberto, tá? Então sempre substitui o filtro secador, tá, pessoal? E uma coisa bem interessante que eu trouxe para o pessoal foi o compressor. O pessoal me questionou: quebrou o compressor, eu vou ter que fazer a substituição do compressor e fazer uma limpeza no sistema? Por que eu tenho que trocar o condensador muitas vezes do compressor? É pelo mesmo motivo que tu acaba tendo que trocar 2, 3 vezes o mesmo compressor. O pessoal acaba tendo que refazer ou dar uma garantia por causa dessa questão da limpeza, tá? O que acontece? Aqui a gente tem um compressor, todo o material interno do compressor, tá?
ele torrou, tá pessoal? Torrou. Ele sofreu aquecimento, de repente o condensador dele estava sujo, tá? Em algum momento o condensador apresentou algum defeito, o condensador acabou entupindo, oferecendo uma restrição, então esse condensador acabou que queimou o compressor, tá? Subiu demais a pressão de alta, queimou o compressor. Aqui eu já tenho o 141B, esse aqui eu já estou com algum óleo nele, mas é só para fazer, vou botar o óxido, porque o 141B ele é um produto corrosivo, é um produto muito perigoso, tá? Ele é um produto que se cair, de repente em contato com a pele, ou entrar em contato com os olhos, com a mucosa do corpo, ele vai te trazer uma irritação gigantesca, tá, pessoal? Então sempre utiliza proteção individual, tá? Aqui ó, deixa eu trazer. Aqui o compressor, é o que sobrou dele, tá? A gente tá fazendo a limpezinha dele. Tu pode ver que o 141B vai praticamente se tornar homogêneo com o óleo, tá? Ele vai tirar o óleo, realmente o óleo ele vai tirar. Mas o problema maior não é questão do óleo. O óleo ele vai com certeza conseguir tirar, tá? Mas o problema maior que a gente está enfrentando aqui não é o óleo. O problema aqui, traz aqui por favor. É todo aquele material que sobra do compressor antigo. Isso aqui, ó. Essa areia, essa limalha de alumínio. Essa limalha de alumínio que é o problema para o refrigerista automotivo, tá? Essa limalha de alumínio que acaba entupindo o condensador e acaba oferecendo uma restrição para o condensador e acaba danificando o próximo compressor, tá? Então, toda vez que você tiver a possibilidade, tu faz a substituição do condensador, tá? Aqui está o condensador. As ranhuras dele. Temos uns questionamentos aqui. Pode botar aí. Do Elias, tá? Tem 2 questionamentos dele, deixa eu ver se tem mais algum. Três questionamentos dele, tá? Pode falar. O que seria o cálcio hidráulico? Cálcio hidráulico, ótimo. Bom, vamos para o cálcio hidráulico, tá? O cálcio hidráulico, o que acontece com o cálcio hidráulico? O compressor, deixa eu passar aqui pessoal, não dá bola pessoal para essa bancada que a gente está recém estruturando ela, tá? Ela não está pronta, não é o definitivo dela. De repente numa próxima aula a gente vai estar com ela funcionando. Vou só fazer uma pequena apresentação para vocês dela. Aqui a gente botou um evaporador, válvula de expansão, mangueiramento. Isso aqui é a linha automotiva, é um carro compacto numa bancada, tá, pessoal? Então tá aqui ó, compressor do ar-condicionado. Filma de cima só para o pessoal dar uma analisada a mais. Compressor do ar-condicionado, alternador, tá? Filtro secador, condensador. Mostra de frente aqui, ó. A gente fez toda a simulação para simular um automóvel mesmo, um carro. Condensador, radiador do motor, tá, pessoal? E aqui a ventoinha aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal. A ventoinha. Isso aqui é todo o equipamento que a gente está desenvolvendo já para facilitar a vida dos nossos amigos aí, para poder, daqui a pouco o pessoal tem alguma dúvida, algum questionamento, a gente vai trabalhar em cima dessa bancada. Semana que vem eu já vou estar com ela funcionando, então a gente já vai estar com umas possibilidades bem maiores aí, tá? Bom, vamos ao cálcio hidráulico. O que ocorre no cálcio hidráulico, tá? O compressor, como a gente tinha falado antes, ele foi feito para comprimir vapor, tá? Não foi feito para comprimir líquido. O cálcio hidráulico, como o nome já diz, ele está comprimindo líquido, tá? Então, o que ocorre no cálcio hidráulico? O evaporador começa a produzir muito líquido, tá? Ele acaba transbordando de líquido. E esse líquido, por sua vez, acaba percorrendo a linha e afetando o compressor. O evaporador, o nome dele já diz evaporador. Ele tem que evaporar o líquido que entra nele, que seria o gás, o fluido refrigerante. Toda vez que ele vai para o evaporador, ele se converte de líquido para vapor. Só que toda vez que o carro está com um funcionamento muito intenso, não desliga por temperatura. O que é desligar por temperatura? O carro, todo ele, quando ele está em tudo conforme, com a isolação interna perfeita, com o filtro de ar trocado, com uma higienização bem feita, com todas as borrachas de portas bem isoladas, com todos os vidros fechados, tá? Ele vai te oferecer um tempo X de refrigeração, tá? Então, esse tempo, o que ocorre dentro desse tempo? Ele vai variar de 30 a 40 minutos no primeiro momento, depois ele vai ciclar de 15 em 15 minutos, de 5 em 5 minutos. O que é o ciclar? É ligar e desligar e ligar o ar-condicionado, o compressor do ar-condicionado. Quando isso não ocorre por algum motivo desses que eu falei, que por uma janela aberta,
por uma fuga de gelo, uma fuga de ar gelado por algum lugar, ele faz com que o compressor do ar-condicionado trabalhe sempre, e acabe transformando tudo em líquido na linha do evaporador. E esse líquido vai transbordar e ir para o compressor. E o compressor não foi feito para comprimir líquido. E é aí que vem o calço hidráulico. Ele acaba quebrando o compressor. 90% dos casos de linha agrícola é calço hidráulico, porque termostato mal regulado, de repente o pessoal da própria lavoura fez a graduação do termostato. Isso aí eu lhe aconselharia não permitir que o operador da máquina tenha acesso ao termostato. Geralmente ele pode ter acesso a um botão, não ao termostato direto, porque o termostato ele acaba definindo o tempo de vida útil do compressor. Tá? Se ele tiver um termostato uma graduação muito elevada, ou um termostato mal conectado no evaporador, com certeza ele vai dar um calço hidráulico no compressor. Tá? Então eu acredito eu acredito que tenha tirado tua dúvida, mas de repente tens alguma outra dúvida em cima disso aí, pode fazer o questionamento, tá? Ele tem mais duas. Ele perguntou se o condensador de cobre entope igual ao condensador convencional fluxo paralelo serpentina. Não, o que acontece? O condensador de cobre, ele tem a tubulação dele, é uma tubulação bem espessa, uma tubulação bem, vamos botar a grosso modo, é bem grossa, tá? Ele não tem essas possibilidades aqui, ó. Ele é um condensador de tubo. Esse aqui, o de tuboleta, ele é diferente, tá? O de tuboleta, ele tem várias ramificações nele, várias derivações. Ele tem de 5 a 6 ramificações nele, vários furinhos, tá? Orifícios. Esses orifícios que acabam entupindo, tá? Mas o de cobre ele não entope com tanta facilidade. O de cobre geralmente faz uma limpeza eficaz nele e resolveu o problema, tá? Na linha agrícola, grande parte da linha agrícola é com tubulação de cobre, tá? E que nem a gente tinha feito questionamento. Na tubulação do fluxo paralelo, ele ocorre um entupimento por causa desses granulados que criam no sistema. Isso aqui que acaba entupindo, ó, tá? E como tu pode observar ali no condensador, o condensador ele não permite essa circulação desse material, tá? Esse resíduo. O 141B ele é capaz de tirar o óleo, não tirar o restante do resíduo. O que é o restante do resíduo? Aquele alumínio, a limalha que fica no sistema, tá? Então... Outra questão dele. E ele questiona se o 141 é melhor que o R11. Bom, sim. Questão do R11 141B é uma coisa bem complicada a se dizer, mas usualmente agora a gente tem usado sempre o 141B, o R11 há muito tempo não se usa. Então o 141B ele é muito bom porque ele é altamente volátil, tá? A qualidade dele com certeza é superior à do R11, só que também o que ele está perdendo é a questão de valores. O pessoal tem evitado o 141B por algum motivo, entendeu? Porque o galão dele vem subindo o valor diariamente vem subindo o valor. Então grandes fornecedores nossos já não tem mais 141B para vender. É uma questão bem complicada. Agora a gente está esperando para ver no mercado o que vai apresentar para vir a substituição do 141B. Já existe um substituto, mas a questão do substituto ele não tem a mesma qualidade dele, porque ele não tem a mesma capacidade, não é tão volátil quanto ele acaba corroendo muito a questão de borrachas, de vedante, de vedação do sistema. O 141B ele ocorre que ele dilata a borracha, mas ele não corrói que nem o substituto, tá? O substituto acaba danificando muito material. Então tem esses diferenciais aí. Só que questão de limpeza é o que eu estou falando pro pessoal. A gente tem evitado muitas vezes a limpeza, tem optado pela troca da peça, porque acaba sendo mais barato. Geralmente a gente está pagando a nossa cidade aqui em torno de 70, 80 reais no 141B e do substituto. Então um condensador ele varia de 280 a 350 no Mercado Livre ou daqui a pouco num vendedor. Isso aí acaba nos facilitando um pouco, porque a gente consegue dar uma garantia maior em cima do produto e faz a substituição da peça. Não tem o porquê da gente estar fazendo a limpeza do sistema em si, tá? Eu acredito que tenha solucionado a dúvida do amigo. Tem mais alguma questãozinha deles? Não, tranquilo? Então manda um abraço aí pro Igor Viegas. Igor, abração, viu? Obrigado por estar participando conosco aí. Se tiver alguma dúvida, só chamar. E pro Heraldo Gonçalves aí que também... Heraldo Gonçalves. Heraldo, obrigado por estar participando também conosco aí. Também fala a substituição do condensador aí. Isso, é o que a gente tem batido muito em cima da tecla.
O pessoal profissional hoje tem buscado forma de baratear o serviço para o cliente, só que assim, ó, vamos preservar sempre a oficina, pessoal. Não adianta você tentar preservar o cliente, de repente tentar limpar o sistema com um produto inferior, ou daqui a pouco usar um produto que não seja volátil para limpar, que nem essa semana eu andei pegando alguns vídeos que o pessoal anda limpando com, de repente com thinner, com até metazil, pessoal, eu ouvi o pessoal limpar, tá? Então evita isso. Corre isso, porque isso aí vai te trazer muita garantia para a tua oficina, tá? A oficina é muito rentável, mas você tem que fugir das garantias, tá, pessoal? Uma coisa que a gente tem que sempre preservar é o lado da oficina. Não adianta a gente querer baratear custo do cliente e a gente acaba tomando prejuízo, porque vai ficar bom entre 1, 2, 3 meses e depois tu acaba tendo um resultado péssimo. Não deu problema em 1, em 2, no terceiro com certeza vai dar, tá, pessoal? Então aqui, ó, como você pode observar, o produto ele ficou perto do que estava, pessoal, ele ficou praticamente novo, ficou limpo, tá? Mas a questão toda é que a gente tinha conversado, a questão das limalhas no sistema. A limalha que vai acabar obstruindo o condensador e entupindo. Essa semana eu peguei uma dúvida do pessoal, foi mais de um, foram 3 pessoal me perguntando, me fazendo o mesmo questionamento no mesmo dia. Um estava com Vectra e 2 com Astra, tá, pessoal? O que ocorre no Astra e no Vectra? Filtro secador entupido, tá? O filtro secador do Astra e do Vectra, ele tem o material dele, a sílica dele, ela é muito grossa. Ela acaba entupindo com muita facilidade. Uma facilidade eu vou passar para vocês, toda vez que você tiver um questionamento se está entupida ou não, tá, pessoal? Na linha de alta, na saída do filtro secador, tu pode observar que ele vai ter uma diferença grande de temperatura entre a tubulação de saída do filtro secador e da entrada do filtro secador. Então essa diferença de temperatura é o que vai estar te dizendo se realmente ele está entupido ou não, tá? E o comportamento das pressões. Se a pressão estiver dentro de uma variação muito grande, que é a pressão de alta, ou ela está disparando demais, ou ela está muito baixa, isso é sintoma de filtro secador entupido. Astra, Vectra, toda essa linha GM, você sempre vai fazer a opção por fazer a troca do filtro secador. Então o filtro secador dele tem que ser trocado, tá, pessoal? Filtro secador trocado, carga de gás refeita, não tem problema algum, tá? Então vamos passar aqui de volta. Neir Pinto, abraço, Neir. Abraço para você aí, obrigado por estar participando conosco, viu? Obrigadão. Bom, a questão do vácuo, a gente já tinha falado, a questão da umidade do ambiente. Isso aqui é uma representação do que ocorre no sistema, tá, pessoal? Muitas vezes a umidade, o óleo do ar-condicionado, infelizmente, ele absorve umidade, tá? Então demora um certo tempo para que o óleo acabe liberando totalmente essa umidade do sistema, tá? Então por isso que o pessoal acaba pedindo um tempo grande de vácuo, de 20, 30 minutos, em alguns casos até 40 minutos. Então eu acredito que tenha facilitado a vida de vocês para poder fazer um entendimento maior em relação à temperatura do dia. Existem dias que o vácuo vai ser de mais tempo e existem dias que o vácuo vai ser de bem menos tempo, tá? Então eu acredito, assim, ó, eu gostei dessa montagem que a gente fez aqui. Eu vou ligar de novo só para dar um entendimento maior para o pessoal. Vou fazer um aquecimento de novo da garrafa, do fluido, tá? Só para ter um entendimento melhor aí, pessoal. Dia quente, pessoal, dia de 25 graus, 26 graus. Pessoal, a diferença de temperatura do dia corresponde à eficiência do vácuo. Se é um dia mais frio, pessoal, mais tempo de vácuo, tá, pessoal?
Aí, pessoal, pode observar a dificuldade que o sistema tá oferecendo em relação à temperatura, tá? Essa garrafa a gente já tinha previamente aquecido ela e essa aqui não. Essa aqui está em temperatura ambiente. Isso aqui representa a umidade que o veículo pegou e essa aqui também, pessoal. Só que em função da temperatura do dia, deu uma dificuldade em relação ao vácuo, tá? Então sempre assim, ó, o pessoal que faz serviço em granja, o pessoal que faz serviço para fora, o pessoal sempre deixa um tempo a mais de vácuo, sempre deixa um tempo bom. Isso aqui é o que acontece no sistema. Dentro da parede do sistema vai estar assim, tá, pessoal? O óleo, a água, como ela é mais densa que o óleo, tá? Ela tem uma densidade maior, a tendência dela é que sempre fica abaixo do óleo. Então, como o óleo está acima, ele vai oferecer uma dificuldade para fazer essa ebulição da água, tá? Então, sempre deixa bastante tempo de vácuo. Se possível, em alguns casos, coloração mais escura do óleo, faz a limpeza, tá, pessoal? Nunca deixa o sistema sujo ou daqui a pouco com algum tipo de granulado nele, sempre faz a limpeza, tá? Aqui a válvula de expansão, um questionamento que me trouxeram essa semana a respeito de válvula de expansão e limpeza do sistema. Quando eu faço a limpeza, necessariamente tem que fazer a troca da válvula. A gente optou aqui na empresa, por sempre quando faz uma limpeza sistema 141B, sempre faz uma limpeza, troca de compressor, faz a troca de válvula de expansão, porque o valor dela é um valor bem baixo em relação ao compressor. Então, tudo aquilo que puder prejudicar a vida do compressor, a gente vai optar por trocar, tá? Então aqui, ó, temos a válvula de expansão e todos os componentes que fazem a montagem dela, tá? Aqui internamente a gente tem um material que faz com que ela trabalhe, com que ela abra ou feche o fluxo de fluido dentro dela, tá? É aquela haste ali, tá, pessoal? Aqui ela vai fazer a leitura da baixa e tal. Isso aí grande parte do pessoal já entende, sabe o que é. Só tô martelando em cima disso aí para o pessoal ter um entendimento maior, tá? Aqui é a esferinha, o orifício, bota lá dentro, o orifício que ele tem para fazer a passagem de fluido, tá? E esse mesmo orifício, ele fica com essa esferinha em cima, pessoal. Tu imagina se o sistema tiver com algum comprometimento, tiver sujo o sistema, como é que ele vai fazer uma passagem de fluido com eficiência? E ainda mais que esse material tem que estar trabalhando. Então toda vez que tu fizeres a troca do filtro e tu tiveres alguma dúvida se o filtro ele rompeu, se o filtro acabou estourando, o filtro acabou perdendo sílica, ou tira a válvula e limpa ela, ou faz a troca da válvula. Toda vez que tu estiver fazendo a limpeza da válvula, eu peço para vocês, pessoal, sempre faz a marcação dela para te saber o lugar original onde ela parou, porque a fábrica vai te recomendar não abrir a válvula, porque ela já vem previamente de fábrica regulada, tá? Então sempre que possível tu marca ela, conta os giros as voltas que tu desce com a tampa dela e depois tu vai fazer o mesmo trabalho, tá? Porque senão ela vai perder eficiência, pessoal. Mesmo se tu abrir demais ou fechar demais, ela com certeza já vai perder totalmente a eficiência dela, tá? Bom, aqui eu trouxe alguns vedantes, alguns modelos de vedantes para vocês. A questão dos vedantes, pessoal, quando ele entra em contato com 141B, a gente tinha conversado, toda vez que você vai fazer a limpeza e ele estiver em contato com 141B, ele vai acontecer de dilatar, tá? Mas com o substituto é muito corrosivo, tá? Esse substituto vai acabar estragando as vedações. Então sempre quando tu abrir o material para fazer a limpeza, tu faz a troca das vedações. Nunca deixa com as mesmas vedações, tá, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Alguém tá com algum problema? Não, tá tudo certo. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação ao que a gente está falando aqui? Ou daqui a pouco alguém já está passando por algum problema, alguma situação diferente? Tá tudo legal, tudo certo? Tá, então tá. Vamos passar aqui para a válvula de expansão. Comportamento da válvula de expansão, como ela está na linha do sistema, pessoal, tá? Aqui nessa bancada nas próximas aulas a gente vai oferecer uma qualidade maior para vocês, mas aqui é a válvula de expansão, essa aqui é a válvula de Santana, a válvula de rosca, essa válvula você vai pegar na linha agrícola, tá? Então tá aqui, ó, a entrada da válvula de expansão. Toda vez que você for fazer a limpeza desse mangueiramento, a troca do filtro quando explodido, você faz a limpeza desse mangueiramento também, tá, pessoal? Que é o que acompanha do filtro secador até a válvula de expansão.
tá? Então toda vez que você for fazer a válvula, a substituição da válvula por estar com alguma sujeira, alguma restrição, você sempre acaba conferindo essa mangueira, tá? A mangueira geralmente ela é na bitola de 6, tá? Então faz confere, limpa ela, passa um nitrogênio nela para ver se realmente não ficou com alguma sujeira, tá? E fazendo a troca do filtro secador não tem muito segredo, tá, pessoal? É isso aí. Alguém tá com alguma dúvida? Nada? Um abraço pro John Lennon, hein? John Lennon, abraço, John Lennon, obrigado por estar participando conosco aí. Obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Pessoal, hoje a gente está com essa aula aí mais compacta, mais tranquila aí. E se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma necessidade, daqui a pouco, olha, Daniel, estou enfrentando uma coisa diferente aqui, estou pegando alguns aspectos diferentes aqui, manda uma mensagem para nós. A gente já está com uma lista de contatos gigantesca aí, o pessoal está perguntando bastante em relação a problemas, tá? Então, a gente está aqui para ajudar. Se tiver alguma pergunta, entre em contato conosco. O telefone sempre está na nossa página, tá? Então, não importa se às vezes está fora de hora, eu estou na lavoura atendendo, manda um WhatsApp que a gente sempre vai responder vocês, tá? Obrigado por todo mundo que está incentivando aí, dando... Como? Tem duas dúvidas. Pode perguntar. Meio quinto, tá? Falando sobre Ecomate para limpeza, é bom? Ecomate? Bom, nunca peguei nele, nunca peguei. São as coisas que estão entrando no mercado. Eu nunca peguei nenhum para fazer limpeza, para limpar, mas para nós a gente sempre utilizou o silicone B1B. Agora a gente está se adaptando ao que está entrando no mercado. A gente vai entrar em contato com o fornecedor, vamos fazer uma procura disso aí, vamos fazer a utilização. Depois, de repente, na próxima live a gente te informa se realmente foi bom o produto ou não. Tá? Da Ivan. A gente precisa fazer um estágio. Top, Ivan, top. Estamos aí para ajudar. Já tem algum pessoal que já fez estágio conosco, tá trabalhando. Alguns estão até na live aí hoje. Tá? Bom, a gente está aí. Se daqui a pouco tem alguma proposta, aparece na empresa, vamos conversar, passar uns dias conosco. Estamos aí para ajudar. Já teve alguns que já tiveram essa mesma experiência, hoje estão trabalhando no mercado e não saíram do mercado. O pessoal está trabalhando bem. Tá? O Elias está com problema no Scania, mas Scania? Dizer que é o problema. Qual o problema, Elias? O que tu pegou no Scania? O painel do termostato eletrônico. Tá. O que está acontecendo com ele? Um pouquinho, não disse. Tá, Elias, Scania de vez em quando é o caminhão que tem os problemas bem corriqueiros, Scania, tá? Geralmente ele dá problema no compressor, tá? Termostato, o pessoal se confunde muito do problema do termostato, mas grande parte das vezes o problema não é termostato, geralmente é no compressor o problema. Qual é o problema que apresenta no compressor? Ele cria uma folga de kit de embreagem no compressor. Então tu sabe que aquela folga tem que ser de 0,5 milímetros da embreagem do compressor. E aquela folga acaba ficando grande, tá? E acaba ficando uma férias, não é nem uma folga, uma férias, tá? Com esse desgaste, o que o motorista vai te reclamar? Não, eu tô andando muito bem, quando simplesmente ele corta. Ele corta o ar-condicionado e só volta a gelar depois que eu desligo o motor e ligo de novo, ou depois de meia hora ele volta a ligar o ar-condicionado. Geralmente esse problema ele não está relacionado ao termostato. Geralmente esse problema ele está relacionado à folga da embreagem do compressor, tá? Tu manualmente já vai conferir isso aí. Se ele tiver com uma folga na frente do compressor, tu pode trocar o kit dianteiro do compressor, que não vai ter problema nenhum. Vai ser ali o problema, tá? Então eu já tive outros problemas no Scania. Eu te aconselharia no Scania sempre botar a carga de fluido refrigerante abaixo do que pede na tabela, porque ele não foi um caminhão projetado no Brasil, ele não é um caminhão para o nosso clima, ele foi um caminhão projetado em climas frios. Então eles já colocaram uma carga de fluido refrigerante muito alta nele. Ele é, se eu não me engano, 1,275 kg, ele tem essa variação aí, tá? Mas eu sempre coloco em torno de 900 gramas. Eu cheguei nesses 900 gramas depois de muitas vezes dar algum tipo de problema, ou em dia quente a pressão trabalhar nas alturas, ou quebrar mais de um compressor. Então depois que eu me adaptei aos 900 gramas, acabou os problemas com o Scania,
tá? A gente sempre foi feliz com isso Scania agora. Tá, pessoal, mais alguma dúvida aí? O Niro completou a pergunta dele, tá tranquilo? Tá. Bom, assim, ó, pessoal, peço aí que divulguem, se alguém, se gostaram da live, divulguem aí, pede pro pessoal participar, curte a nossa página lá, a gente tá aí sempre quebrando, ajudando um ao outro aí, então se tiver alguma dúvida, nos procure. Sempre assim, ó, a gente está oferecendo cursos presenciais com a Inovar, em conjunto com a Inovar, falar com o Jair é muito legal aí, sempre facilita o pessoal para essa questão de cursos. Toda a região sul, norte do Rio Grande do Sul, o pessoal está com curso também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser participar de algum curso presencial, a gente não tem curso online ainda, mas futuramente vamos ter. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a cursos, procurar Inovar Cursos, tá? A gente faz o curso presencial aqui na oficina, mas é tudo em relação com a Inovar, tudo em contato com a Inovar, tá? Falar com o Jair aí, o Jair vai atender vocês bem também, tá? Nada mais, tudo certo? Tá. Bom, pessoal, hoje o que eu tinha para trazer para vocês era isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida em algum aspecto, alguma coisa que tenha alguma dificuldade, nos chama no WhatsApp. O WhatsApp está na nossa página, no Facebook, temos Instagram também. A gente semanalmente está compartilhando algum material aí, sempre coisas produtivas, tá? Coisas que vão te ajudar no dia a dia, principalmente problemas elétricos, o pessoal tem muita dúvida, o pessoal apanha muito. E, 99% dos casos é o mesmo problema, que é o Fiat apresenta a mesma coisa, o Volkswagen apresenta a mesma coisa, o GM. Bom, quem trabalha com mecânica sabe disso. Então, semanalmente a gente sempre tem um material aí já para poder ajudar os amigos, tá? Desejo a todo mundo aí um bom resto de semana, tá? Se tiver alguma dúvida, nos procure. Curte lá nossa página, compartilha, tá, pessoal? É isso aí, um abração para todo mundo, viu? Abraço, até mais.